Salve, salve, galera! Suave na nave, como diz o nosso professor Jorginho. Tudo bem? Como estão os estudos de vocês? Fizeram as anotações? Vamos relembrar o que nós trabalhamos na nossa aula sobre clima de Rondônia. Esse clima, característica do nosso clima, a questão de precipitação. Clima de Rondônia, que é um clima, vamos dizer assim, em determinados meses é um clima bastante agradável por causa das chuvas. Tem um período que nós vamos também ter um período de queda de temperatura, a questão da friagem, né? Lembra o que nós comentamos? Portanto, nós estamos iniciando a nossa revisão e vamos lá para a tela, meu diretor. Aula 3.2, professores Carlos Barros de Souza, professor Jorge Adelson, Geografia de Rondônia, disciplina nova para os nossos alunos, mas conteúdo gostoso de estudar, conteúdo gostoso de relembrar. E nós trabalhamos os aspectos climáticos em Rondônia. E o que foi falado para vocês? Primeiro, que clima, né, a questão do tempo e clima, só repetindo, o tempo ele é momentâneo, muda constantemente. Chuva, sol ensolarado ou chuvoso, está ventando. Então, isso é uma condição de tempo. Já o clima ele é caracterizado ele é caracterizado por um estudo por 30 anos, e aí são as variações de tempo. Então, vai caracterizar o clima. E o clima de Rondônia, galera, é tropical úmido. Vamos anotar aqui, né? Vamos fazer as nossas anotações. O clima de Rondônia, tropical úmido e seco. Média de temperatura do ar em torno de 24 e 26 graus Celsius. Mas calma aí, professor, 24 e 26, mas eu sinto calor aqui de 35, 32 graus. Claro, aluno, aí está falando de uma média feita de forma mensal ou de forma anual. O interessante é que, quando eu falar de 24 e 26 graus, essas temperaturas essas medições são feitas pegando a maior temperatura e a menor temperatura registrada no estado de Rondônia, tá, galera? Então, por isso que nós temos uma média de 24 a 26 graus, ok? Clima tropical úmido e seco. Vamos lá para o quadro? Nossa umidade relativa do ar varia em torno de 80% a 90% no verão e 75% no inverno. E o que eu falei para vocês, alunos, na nossa aula sobre precipitação ou umidade relativa do ar? Partículas de água na atmosfera. No período que nós vivemos, verão amazônico, é o período que nós vamos ter menores partículas de ar na atmosfera. Portanto, a nossa umidade relativa do ar vai ter uma queda bem considerável. Por quê? É o período que não temos chuva. Para isso, nós deixamos algumas dicas para vocês que, quando chega no período do verão, que praticam atividades físicas ou outras atividades ao ar livre, precisa se hidratar, porque senão, nesse período, é comum as pessoas se desidratarem porque não bebem água, não tomam um suco geladinho, um suco de cupuaçu, né, um suco de laranja, está se hidratando, porque a nossa umidade relativa do ar é muito baixa no verão amazônico, porque não tem chuva, ok, galera? Meu diretor lá na tela novamente. A precipitação média anual, 1.400 a 2.500 milímetros. Quer dizer que esse 1.400 a 2.500 milímetros anuais é o período de um ano, período que tem menor quantitativo de chuva, meses, e o período que tem maior quantitativo de chuvas, também meses. E aí o que acontece? Nós vamos ter essa questão da temperatura média do estado de Rondônia. Olha só que interessante, já falei sobre
a média de 24 a 26 graus Celsius. Também falei que os municípios que apresentam as maiores temperaturas estão na parte norte do estado. Citei o exemplo da cidade de Porto Velho, certo? E os municípios que estão ao sul do estado, como é o caso de Vilhena, Colorado do Oeste, são os municípios que apresentam temperaturas mínimas ou mais baixas em relação aos que estão no norte. Então, o nosso estado, e comentei também que nosso estado, devido à variação de relevo, e relevo vocês estudaram na aula da questão de geomorfológica, geológica do estado, nosso estado, o relevo também influencia para a questão do nosso clima, galera. Então, é por isso, olha só, o diretor coloca aqui na tela para mim. Olha só que interessante. Você observa que a região sul do estado, lá Vilhena, Colorado do Oeste, Cabixi, é a região que está mais alta em relação ao norte do estado, que é Porto Velho aqui, ó. Porto Velho, a Ponta do Abunã, aqui a região próximo de Candeias de Joamari, é a região mais baixa, porque está na planície amazônica. Se é mais baixo, temperaturas mais altas. E Vilhena, que está na região mais alta, de relevo mais alto, temperaturas mais baixas. Questão de relevo, elemento natural que colabora para a questão climática do estado de Rondônia. Vamos lá para a tela? Também falamos sobre a questão da precipitação, e eu trouxe o exemplo exatamente da questão analisada de 1981 a 2011 da pluviosidade, a precipitação pluvial de Rondônia. Observa que os meses de janeiro, fevereiro, dezembro são os meses que mais chovem. E os meses que menos chovem, professor? Os meses que menos chovem é exatamente quando começa a transição. E nós estamos entrando no período de transição do inverno amazônico para o verão amazônico, que é justamente entre os meses de junho a agosto, onde nós vamos ter o menor índice pluviométrico, quer dizer, quase não chove, ou não chove como no mês de agosto em alguns lugares, porque é o período que tem menos chuva e é o período que nós chamamos de verão amazônico, tá, galera? Então, aí observa muito bem que os períodos mais chuvosos, janeiro, fevereiro e dezembro, ou dezembro, janeiro, fevereiro, em que tem menos chuvas, junho, julho e agosto. Falamos também sobre a questão da friagem. Friagem, palavrinha importante, e aí vocês anotaram com certeza, se não anotaram, vão anotar agora. Friagem quer dizer queda de temperatura. Temperatura, certo? É um fenômeno que ocorre no estado de Rondônia e que é influenciado, olha só, pela massa polar atlântica, que vem da região ali sul do Brasil ou sul da América do Sul e que penetra para as regiões amazônicas, né, para o estado de Rondônia e outros estados também, causando queda de temperatura. E os fatores que colaboram para a friagem é a massa polar, como eu já citei, a questão do relevo e que ela faz com que haja essa queda de temperatura. Temperaturas registradas, as menores temperaturas registradas no estado de Rondônia varia, registrada em torno de 6 graus Celsius no cone sul do estado. Aquela região de Colorado, Cabixi, né, a região do Vale do Guaporé, é onde foi registrada as menores temperaturas, queda de temperatura no estado de Rondônia. Ok? Beleza, galera? Tem uma atividade aí, facinho para vocês resolverem, e daqui a pouco a gente volta para a correção. E aí, galera, tudo bem? Resolveram a atividade? Foi fácil?
Claro que foi, porque o nosso aluno da mediação tecnológica é um aluno inteligente, é um aluno esperto, anotou as dicas que o professor Carlos deu, anotou as informações importantes, perguntou para o professor mediador, pesquisou, né, sobre as informações sobre o clima de Rondônia. Portanto, claro que vocês devem ter acertado e agora nós vamos para a nossa correção das questões. Questão número 1, olha só. O que significa a expressão nosso clima é tropical? Letra A temperatura do litoral é regularizada pela proximidade das águas oceânicas, por isso conta com uma estação chuvosa e a outra seca. Letra B, aqui é B, tá? As temperaturas são sempre elevadas e a variação entre o mês mais quente e o mês mais frio é muito pequena. Além disso, conta com uma estação chuvosa e outra seca. Letra C. A temperatura diminui à medida que a altitude aumenta. Por isso, se tem uma estação mais seca e que chuvosa. Letra D. A temperatura do litoral é sempre mais alta que a do interior. Por isso, a possibilidade de ocorrência de chuvas nas áreas equatoriais, onde a evaporação é intensa e é maior que nas regiões mais frias. E letra E, o clima é marcado por médias de temperaturas, pois Rondônia está localizada nas áreas de médias latitudes. Aluno inteligente observou, anotou e pesquisou, claro que ele vai marcar a letra B. As temperaturas são sempre elevadas e a variação entre o mês mais quente e o mês mais frio é muito pequena. Além disso, conta com uma estação chuvosa e a outra seca, característica do nosso clima. Uma estação, período chuvoso, lembra? Dezembro, janeiro, fevereiro, e um período de seca, período de falta de chuva, junho, julho e agosto. Ok, galerinha? Vamos lá para a próxima questão, questão número 2. Embora na Amazônia as temperaturas sejam elevadas o ano todo, em alguns pontos de seu território, como no sul do Amazonas, no Acre e em Rondônia, ocorrem quedas bruscas de temperaturas, conhecidas como fenômeno de friagem. Isto ocorre devido, olha só que interessante, galera, ele já está dando uma dica, está falando sobre friagem. Ele diz que ocorre nos estados do Amazonas, no estado do Acre e também no nosso estado, o estado de Rondônia, certo? E diz que esse fenômeno causa quedas bruscas de temperatura. Então, o aluno assistiu, anotou o fenômeno friagem, vai analisar as questões. A letra A evaporação das águas dos rios e dos lagos. Letra B, ao deslocamento da massa de ar polar vinda do sul. Letra C, as intensas chuvas chamadas de inverno. Letra D, a grande quantidade de rios na região. E letra E, a temperatura quente e úmida vinda da floresta. Claro que o aluno assistiu à aula e anotou sobre o fenômeno de friagem, ele marcou a letra B, que é justamente o deslocamento de massa de ar polar vinda do sul do Brasil. Portanto, está certíssimo. Quem acertou aí vai ganhar um chocolate, né? Ganha um chocolate, muito bem. Então, questão fácil sobre friagem. Vamos para a próxima? Questão número 3. A chamada região norte, ou Amazônia, apresenta as seguintes características quanto ao clima e a vegetação. O clima equatorial, semiárido, índice pluviométrico de 300 a 600 milímetros e uma vegetação densa e exuberante. Letra B, clima equatorial superúmido, índice pluviométrico de 2.000 milímetros a 3.000 milímetros e uma vegetação densa e exuberante. Letra C, clima tropical, superúmido, índice pluviométrico entre 300 a 600 milímetros e uma vegetação pouco densa e formada de campos e cerrados.
E letra D, clima temperado, superúmido, índice pluviométrico de entre 2.000 a 3.000 milímetros e vegetação densa e exuberante. E letra E, clima subtropical, temperatura média é de 18 graus, as chuvas pouco intensas permanecendo entre 1.000 milímetros anuais. Claro que o aluno esperto anotou lá no seu caderno sobre a característica do clima e o clima de Rondônia, ele já vai descartar duas aqui. O clima subtropical, que não foi citado na aula, clima temperado não foi citado na aula, tá? Clima tropical foi falado, olha só, tropical foi falado, a palavra tropical foi falada, né, professor? Foi, só que tem um complemento, né? E analisar também o índice de chuva. Quando você ouvir falar pluviométrico, e foi o que eu falei na aula, pluviométrico quer dizer de chuva. E aí o aluno anotou que o nosso índice pluviométrico tem um valor. E aqui ele está dizendo que está entre 300 e 600 milímetros anuais. A nossa vegetação floresta amazônica muito densa, portanto, essa aqui não é a questão, ok? Não é. Vamos lá para a letra A. Clima equatorial, semiárido, índice pluviométrico de 300 a 600 milímetros e uma vegetação densa e exuberante. Está errado por causa da questão do 300 a 600 milímetros. E o clima equatorial ou tropical superúmido, índice pluviométrico de 2.000 a 3.000 milímetros e uma vegetação densa e exuberante. Portanto, a alternativa correta é a letra B, tá? É a questão correta. Professor, o senhor não falou clima equatorial. Clima equatorial e tropical tem as mesmas características de muita umidade e calor. E aí o mesmo índice pluviométrico. Então essas são as principais características do clima do estado de Rondônia, um alto índice pluviométrico. Portanto, é a letra B, ok? Questão número 4. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o clima predominante do estado de Rondônia entre os listados, olha só, tropical com pouca umidade, semiárido, temperado com pouca umidade, equatorial úmido ou subtropical? É o equatorial úmido, ok, galera? Equatorial úmido, classificação do IBGE para o estado de Rondônia. Questão 5. A sensação térmica pode chegar a 38 graus Celsius neste sábado, dia 5, na capital de Rondônia. De acordo com o CIPAM, Sistema de Proteção da Amazônia, a previsão é de céu claro, sem chuvas em todo o estado, em todo o centro-sul. Já nas demais regiões, incluindo Porto Velho, céu claro, parcialmente nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas em áreas isoladas, podendo ser acompanhada de rajadas de ventos em períodos da tarde e noite. Isso aqui é uma informação tirada do G1, né, no ano de 2015. É uma informação falando sobre as características do tempo nesse período, tá? A descrição apresentada na notícia apresenta altitude, evapotranspiração, massas de ar, clima e tempo. Claro que o aluno, né, já marcou a questão do tempo. É uma característica, tempo variando, olha só, sensação variando, a questão de céu claro sem chuvas, outras regiões parcialmente nublado, chuvas e trovoadas, é momentâneo, modificando, tarde e noite. Então, é uma característica do tempo. Claro que o aluno marcou a letra E, portanto, é a alternativa correta. Beleza, galera? Ok? Corrigiram, acertaram. Beleza, sucesso para vocês. Um forte abraço e até a próxima.